Eu sei que nós estamos cada vez mais perto de 2022, falta uma semana só. Aqui em Porto Alegre, hoje, domingo, dia 26 de dezembro, são o que aqui? 4 horas da tarde. O tempo está nublado em Porto Alegre, mas faz calor. Porto Alegre é uma cidade que se debruça sobre o Lago Guaíba, também conhecido como Rio Guaíba. Faz muito calor. A saída dos porto-alegrenses aqui tem sido a serra ou as praias, mas de longe as praias, principalmente as do litoral norte, as que vão de Porto Alegre até Santa Catarina. E Santa Catarina, é muito gaúcho nas praias do sul de Santa Catarina. Mas enfim, não é para falar sobre o tempo que eu vim aqui hoje de tarde, neste domingo, falar com vocês. É que tem muita gente que está me cobrando, assim, leitores do meu blog, polibraga.com.br, vão visitar esse blog meu aí, sabe? Eu atualizo ele todos os dias, 7 dias por semana. Eu mesmo faço tudo, não tem ajudante não, viu? Tem um voluntário aí, no caso aí, os voluntários são a minha mulher, que opera mais nas redes sociais, né? E 3 filhos meus, que de vez em quando eu fico usando assim, claro, e alguns outros amigos também, quando eu não consigo tecnicamente incluir algum comentário no YouTube, enfim, dessa forma aí, mas quem trabalha mesmo para valer aqui sou eu, das 7 da manhã até a hora de dormir, 7 dias por semana. Tem gente que diz para mim assim, olha, polícia, você não vai aguentar isso aí, eu aguentei 80 anos, por que eu não vou aguentar? Claro que eu vou aguentar, né? Olha, senhores, então, como eu estava dizendo, tem muita gente me cobrando aqui uma análise sobre as eleições do ano que vem. Está longe, eu já tenho muito tempo de estrada para não achar que as coisas estão decididas um ano antes nas eleições, em lugar nenhum do mundo. Claro que existem indicadores, como as pesquisas de intenções de votos, que aqui no Brasil têm sido manipuladas de modo vergonhoso. Mas, às vezes, elas fornecem algum tipo de retrato daquele momento e ele pode ser um indicador, até para mudança de estratégias em campanhas eleitorais. Quando as campanhas eleitorais elas são atípicas, como a última para presidente da República, aí Deus nos livre, aí não tem pesquisa eleitoral, não tem nada que vá refletir a verdadeira percepção dos eleitores. Nada. Como aconteceu na eleição do Bolsonaro. Enfim, mas o cenário dessa vez não é igual ao de 2018, é diferente esse cenário. Bolsonaro está exercendo, daqui a pouco, a partir da semana que vem, o seu 4º ano de mandato. Tinha gente que ele não ia emplacar nenhum. Ele está emplacando 4 e talvez vai emplacar mais 4, depois vai emplacar mais 4 no sucessor. Eu gostaria que acontecesse assim, mas nem sempre o que eu gosto é o que acontece. Enfim, eu vou fazer uma breve análise para vocês de como é que eu estou vendo esse cenário eleitoral para o ano que vem, né? No ano que vem nós vamos ter um ano aí marcado pelas eleições, fundamentalmente pelas eleições, mas é claro que temos aí também um cenário relacionado com a pós-pandemia, já a endemia agora, e também a questão da economia, né? Isso aí tem dúvida. Então temos questões sendo colocadas graves, né? Políticas, econômicas e sociais, no caso da saúde. Mais importante, claro, é a política, né? É o desenho de tudo que está acontecendo em relação à disputa eleitoral do ano que vem, porque o resultado dessa disputa é que vai nos dizer como é que vai ser o Brasil daqui a 4 anos, ou talvez daqui a muito tempo, muitos anos. Nós temos eleições no ano que vem, portanto, para presidente da República, para vice-presidente da República, para 1/3 do Senado, para deputados federais e deputados estaduais. Portanto, não temos eleição só para vereador, prefeito e vice-prefeito. As demais posições, que dependem de voto, nós teremos disputa eleitoral no ano que vem. Presidente, vice, 1/3 do Senado, a totalidade da Câmara e a totalidade das Assembleias Legislativas. Mais importantes, na minha avaliação, a eleição para presidente da República.
sim, hors concurso. E depois a eleição para esse 1/3 do Senado. E vocês vão saber por que eu dou muito mais importância para a eleição para o Senado do que para governador, do que para deputado federal, porque da deputado estadual. Então, para mim, o que vai contar no ano que vem é a eleição para presidente e para senador. As outras eleições são subjacentes, são menos importantes do que essa. Mas, claro, devemos saber escolher bem também, né? Pois bem, então, qual é o cenário que nós temos aí? Quem é que nós vamos votar para presidente da República, né? Nós temos basicamente aí, na minha ótica até agora, com esse cenário que nós temos, 3 candidatos que podem ter importância nas eleições, que podem ir até para o segundo turno. 2 deles, né? Quem são eles? São o presidente Bolsonaro, evidente, o Lula, o ex-presidiário Lula da Silva e o ex-juiz Sérgio Moro. Eu, sinceramente, eu não levo a sério as demais candidatos. Pelo menos com esse cenário que está desenhado nesse momento, eu não levo a sério. O cenário pode mudar, claro, abruptamente. Não me parece que vai acontecer isso aí, né? Bom, então, como é que acontecerá a escolha por parte majoritária dos eleitores? Bom, nós temos, então, um candidato, que é o presidente da República, o Jair Bolsonaro, e é o que representa, na minha avaliação, dos 3 que estão em jogo aí, é o que representa tudo aquilo que a imensa maioria do povo brasileiro, desde 2015, vem reclamando, inclusive em praças públicas. Desde 2015, lá. Vocês estão lembrados, né? Padrão FIFA de serviço, dizia o povo na Avenida Paulista. Depois em todo o Brasil, fora Dilma. E depois em todo o Brasil, cadeia para o Lula. E depois em todo o Brasil, Bolsonaro. A única consigna que realmente ainda nós não alcançamos no Brasil como um todo, dessas que foram colocadas em praça pública desde 2015, foi serviço padrão FIFA em tudo, saúde, educação, em tudo. Mas a imensa maioria do povo brasileiro que foi às praças públicas conseguiu derrubar Dilma, conseguiu botar o Lula na cadeia e conseguiu eleger o Bolsonaro. E o que essa imensa maioria do povo brasileiro, na verdade, estava defendendo? Que era um resgate dos princípios da legalidade e da moralidade, né? Quando eu falo em resgate dos princípios da moralidade e da legalidade, eu estou falando principalmente em valores sociais, em valores, portanto, éticos e morais, né? Combate à corrupção, esses valores. E aquele negócio do padrão FIFA é gestão, uma boa gestão do setor público, né? Quem desses 3 candidatos que eu nominei há pouco aqui, Bolsonaro, Lula e Moro, representa melhor essas consignas que levaram o povo brasileiro às ruas e a eleger o Bolsonaro? O resgate dos princípios da moralidade e da legalidade, dos valores sociais, éticos e morais. Estou falando aí de valores consubstanciados na proteção e valorização da família, das crianças, das mulheres, das minorias. Estou falando de tudo isso aí. Do expurgo na área cultural desses artistas, entre aspas, e atores, entre aspas, da área cultural, que viviam pendurados nas tetas do Ministério da Cultura. Tudo isso da academia, das universidades. É tudo isso que está nesse processo aí que esse dia eu estava escutando a Ana Paula Anker no Pingo dos Is, ela dizendo, isso é uma revolução, é uma revolução. O que o Bolsonaro está fazendo é uma revolução.
E a revolução muitas vezes devora alguns dos seus líderes, como tem acontecido, inclusive, nesse processo aqui no Brasil. E enfrenta resistências tremendas de todos aqueles que perderam as suas vantagens, tiveram contrariado os seus interesses, né, como dizia o Brizola. Então esse é o perfil, nós estou desenhando aqui o candidato Jair Bolsonaro. O que o outro candidato que está na disputa, o ex-presidiário Lula da Silva, pode apresentar aí, em relação a essas consignas? Ele vai resgatar princípios de moralidade, da ética, os princípios da moralidade e da legalidade? O cara que esteve preso, que está aí sendo processado como ladrão, o líder da maior organização criminosa que já se montou no Brasil em toda a sua história, que foi o PT. Realmente, o que dá ainda alguma chance para o Lula é a memória do seu primeiro e segundo governo. Aí. Aquelas demagogia que ele fez nos seus 2 primeiros governos. Aí. Mas nada além disso aí. Né? E o Moro? O ex-juiz Sérgio Moro é um candidato de uma nota só. É o candidato da Lava Jato. É isso aí. Porque em relação a valores sociais, portanto éticos e morais também, em relação a isso aí, o discurso do Moro tem deixado muito a desejar. Muito a desejar. E quando se trata de gestão, então, o que ele pode apresentar? Quais são as suas propostas? Né? Então é isso que vai estar muito em jogo lá. Nós vamos, então, ter em jogo aí as questões de valores e de gestão. Por outro lado, em segundo ponto, a questão da corrupção. E aí o papel que está jogando cada um aí em relação a isso aí. O Lula, o Bolsonaro e o Moro. Nós estamos falando aí de um candidato, o Lula, que é um ladrão conhecido em todo o Brasil. De um outro candidato, o Bolsonaro, sobre quem não há uma única denúncia de corrupção no seu governo. Que não transige a corrupção. Que não corrompe e não deixa corromper. E, por último, o Moro, que foi um juiz da Lava Jato, que tem os seus méritos, mas que é um candidato, portanto, de uma nota só. Então, valores de gestão, questão da corrupção e, claro, também não dá para ignorar que nós ainda viveremos boa parte do ano que vem em meio a essa batalha aí pelo controle do vírus chinês. Aí. Não mais numa pandemia. Nós não estamos mais vivendo numa pandemia. Os números que eu tenho publicado diariamente no meu blog, polibraga.com.br, mostram isso. Claramente. O número de internações despencando grandemente em todos os leitos hospitalares, inclusive UTIs. A vacinação alcançando praticamente 100% de toda a população adulta brasileira. O número de óbitos já está quase abaixo dos 2 dígitos. Há ainda, claro, um enorme interesse da Big Pharma aí para continuar vacinando crianças de 5 a 11 anos, daqui a pouco vacinando fetos. Em Curitiba o prefeito lá já está querendo vacinar até os 81 animais do zoológico. Vão querer vacinar pedra, botar 4ª dose, 5ª dose, 8ª dose, vacinação todos os anos. E essa gente não tem limites. Eles não têm limites. Né? Bom, o presidente Bolsonaro sabe muito bem do tipo de jogo a que está submetido. E ele sabe que o importante é eleger-se presidente e eleger o máximo de senadores. Né? Está em jogo aí 27 das 81 cadeiras do Senado. E ele está empenhado nessa eleição. Né?
Eu estava há pouco dando uma olhadinha nesse trabalho aqui do cenários políticos da Arco Advice. Eu acho que essa Arco Advice é bem chegadinha ao PSDB, mas ele me parece bem correto. Eu fiz uma análise aqui, um estudo, agora há pouco, inclusive, aqui, de todo esse trabalho deles aqui, que é enorme. Tem umas 50 páginas aqui. Eu imprimi até para poder ler com mais atenção. Eu recebi esse exemplar aqui há pouco de um amigo meu, né? Porque eles só fornecem isso para assinantes, né? Mas eu estudei tudo aqui, estava estudando aqui. Já li esses dias, agora hoje, para fazer esse comentário aqui, li mais ainda. Então, o que diz a Arco Advice aqui, que vai estar em jogo 27 das 81 cadeiras. A importância que o Bolsonaro dá a isso é tão grande que ele já destacou pelo menos 6 dos 12 ministros que querem se candidatar no ano que vem para disputar cadeiras do Senado. Ele sabe que lá é que ele vai ter o seu Rubicão lá, né? Onde vai alguém gritar, ele vai gritar, olha, já que está essa, a sorte está lançada, né? Por que razão o Senado é tão importante para o Bolsonaro e para qualquer presidente que for eleito? Porque, claro, o próprio Bolsonaro sabe, por exemplo, que essas tentativas de impeachment vão prosseguir contra ele. Ele sabe perfeitamente que só o Senado é que pode provocar o impeachment de qualquer dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que é o Senado que julga pedido de impeachment contra o presidente da República. Só o Senado. Ele sabe que só o Senado é que aprova nomes para a composição da Corte Suprema, de embaixadores. Claro que a Câmara dos Deputados é importante, mas nesses casos aí que são fatais, eu diria, para um presidente da República, aí o jogo é no Senado. E ele precisa eleger o máximo desses 27 dos 81 senadores, para que ele tenha pelo menos mais de 1/3 do Senado sob o seu controle. Quer dizer, se ele consegue eleger ali uns 20 desses senadores aí, ele já estará com 1/4 praticamente de todo o Senado nas mãos. Sem contar alguns senadores já em mandato, que vão prosseguir por mais 4 anos aí, que também apoiam o seu governo. Então é isso que o cenário que eu estou vendo para vocês no ano que vem. As pesquisas. Quem vai ganhar essa eleição? Eu estava dando uma olhada agora há pouco aqui no Arco Advice, aqui nas pesquisas, eles fizeram um levantamento aqui de 10 institutos de pesquisa. 10 institutos. E nesses 10 aqui, o Lula ganha todos. Nesses 10 aí. Tem mais 2 institutos de pesquisa que não estão nessa lista aqui. Um do Paraná Pesquisas, onde o Bolsonaro também ganha, mas, aliás, o Lula também ganha, mas por pouquinho. E do Brás Marques, onde o Bolsonaro vence, né? De modo geral, como eu já disse para vocês aqui, pesquisas devem ser colocadas sob júdice, né? São muito manipuladas. A gente já tem histórias anteriores aí escabrosas a respeito de pesquisas cujos resultados não se conformaram depois, né? Então, a pesquisa realmente, na minha avaliação, que vale é a nossa, né? De quem vai votar, né? É isso que importa, né? De quem vai votar, né? Bom, há pouco uma pessoa dizia para mim assim, Políbio, a importância do ano que vem da eleição não é apenas em votar no presidente Bolsonaro, mas é votar em nós. Quando nós estivermos escolhendo um presidente da República no ano que vem, ou uma maioria no Senado, nós estaremos escolhendo também o nosso próprio destino para os próximos 4 anos ou para o futuro e dos nossos filhos. E é isso que a gente tem que ter presente sempre em mente. Eu sei que tem muita gente que se preocupou, por exemplo, essa semana, eu já estou finalizando, com um vídeo gravado pelo filósofo Olavo de Carvalho, que sempre apoiou o presidente Bolsonaro, se manifestando muito cético em relação às eleições do ano que vem. E dizendo que o Bolsonaro tem se afastado da direita.
O analista Felipe Flamengue, que eu não conhecia, fui conhecer hoje pelas mãos do jornalista Júlio Ribeiro, que é lá do interior de Poços de Caldas, de Minas Gerais. Ele praticamente respondeu ao Olavo de Carvalho dizendo o seguinte: Olavo, ele não falou para o Olavo, mas eu estou dizendo, né? Olavo, nós nunca tivemos um regime de direita puro no Brasil, tal como você conhece, conheceu na Europa, né? De direita puro, nós nunca tivemos aqui. Agora, a grande questão que o Flamengo coloca é a seguinte: existe algum candidato que no espectro ideológico brasileiro hoje se coloca mais à direita do que o próprio Bolsonaro? Se existir, vai lá e vota nele, porque não existe, né? Como diz o Flamengo, esse mineiro aí, bom de texto, como diz ele, é Jair ou já era.